fazendo DR, Sérgio. Assim, vou começar discutindo a relação, né? A relação de bancos e empreendedores, uma relação controversa, né? Uma relação, de certa forma, de amor e ódio. Os empreendedores falam que banco gosta de emprestar para quem não precisa. E a verdade é que é interessante pensar sobre isso, porque os bancos querem muito fazer negócio e os empreendedores precisam de capital. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua perspectiva, como é que isso acontece. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado, Endeavor, pelo convite. Vou tentar ser breve e tentar, ao mesmo tempo, poder tocar de maneira mais profunda. Eu acho que aqui nós temos dois modelos. O indivíduo que está no banco, ele fez uma escolha por várias razões. Razões essas que têm muito mais a ver com ele ou com ela, sob o ponto de vista, inclusive, de perspectiva em relação ao risco. Quem vai para banco não vai necessariamente em busca de risco, né? Ou seja, o perfil, senão, seria tocar uma franquia em algum outro lugar. Isso inclui o presidente. Então, o que significa? Significa que a tecnologia, a digitalização, tudo que a gente está vivendo, tem forçado um repensar, um reposicionar, inclusive, das culturas das instituições financeiras como nós conhecemos. Ou seja, que a necessidade de olhar risco de uma outra forma. E, obviamente, entender e racionalizar o risco e entender como capturamos esse valor. Do outro lado, você tem um empreendedor, e aqui a gente estava cometendo o grave erro da generalização, né? Você tem um empreendedor que, às vezes, somente a ideia, ou somente o entusiasmo, ou a crença, quem sabe até a fé, não é suficiente para poder convencer alguém que, estruturalmente, vê o risco como algo, em algum nível subconsciente, ameaçador. Os dois lados têm que entender essas diferenças. O empreendedor tem que entender que, do outro lado da mesa, a noção de risco ela gera um desconforto, por várias razões, inclusive físicas e pessoais, e vice-versa. O banco tem que olhar que esse empreendedor ele não vai conseguir demonstrar tudo aquilo que o banco gostaria que ele demonstrasse. E aí vem a grande capacidade do banco, que é a diferenciação de banco para banco, através do seu capital humano, de conseguir compartilhar e entender em algum nível que não seja simplesmente numérico, nesse momento, esse sonho, essa demanda, essa possibilidade. Então, a maior transformação em bancos hoje não é a digitalização, tecnologia é aquilo que nós já sabemos, é essa transformação do mindset do indivíduo que está lidando com empresas, de coparticipar do sonho, mantendo a objetividade fiduciária de um banco, mas não deixando-se intimidar pelos seus próprios medos. E quando é o momento certo de procurar um banco, né? A gente estava falando aqui no painel anterior de capital de risco, da perspectiva de um venture capital, temos ainda uma modalidade como angel investing. Quer dizer, quando é que o banco ajuda? Qual o tipo de situação que o banco é a melhor alternativa para o empreendedor? A discussão do venture capital é uma discussão de equity. Ela é uma discussão em que você, certo ou errado, está disposto a dividir parte daquilo que você acredita que é o sucesso da sua empresa. Banco, na sua forma mais clássica, não está necessariamente querendo dividir o upside do seu equity, né? Ele está, e eu acho que aí é a parte importante do banco, ele tem dois componentes importantes. Primeiro, assegurar que exista capital, exista fluidez. Segundo, é também alertar para os possíveis excessos. Quer dizer, por mais convincente que você acredite que seu projeto seja, a objetividade de alguém que vai ter uma visão muito mais daquilo que não vai dar certo pode ser extremamente útil. Então, ter muito cuidado e saber usar visões muito distintas. Então, acho que o banco, na maneira mais clássica, ele vai te dar o filtro de todos os riscos que talvez você não tenha necessariamente visto ou dimensionado, e, segundo, em acreditando, é a fluidez necessária, seja capital de giro, seja a transacionalidade, a gente às vezes esquece. Em alguns casos, também seja como cliente, que a gente não pode esquecer que ter na conta a receber de uma pequena empresa, um banco como cliente, é algo extraordinário, né? E eu acho que, às vezes, também, em banco, olhando para a indústria financeira, são grandes consumidores de várias coisas e vários modelos que muitas empresas hoje estão, enfim, criando ou fazendo. Mas eu não acho que é tanto sobre o lado
do equity inicial por si só. A não ser, obviamente, que você esteja falando de um departamento de venture capital de um banco. E quando a gente olha para digitalização, né? Você mencionou isso e colocou que, enfim, ali o aspecto humano de você conseguir fazer o assessment de uma oportunidade, da capacidade de execução de um empreendedor é uma parte importante. E a digitalização, por outro lado, está transformando totalmente os negócios, incluindo de banco, que é um negócio extremamente regulado, portanto, engessado, né? É bastante complexo, é um negócio extremamente tradicional. Como é que um banco estabelecido como o Santander consegue abraçar essa onda, né? Eu acho que é interessante, até da forma como você desenha, o banco tem, obviamente, alguns princípios fundamentais. Confiança, ser um agente em que você efetivamente acredita como instituição. Isso não muda, mas todo o resto já mudou. A chamada histórica deferência, enfim, uma relação quase de um respeito excessivo, isso tudo mudou. Por que mudou? Porque a diretoria de um banco não mais decide o seu modelo de negócio. Esse modelo está decidido pelo consumidor. Esse modelo ele passa hoje a ser muito mais determinado, aliás, já é determinado pela sociedade moderna. E quais são as variáveis dessa sociedade moderna? Intolerante, velocidade é fundamental, 5 minutos é excessivo, a resposta a uma reclamação que leve um dia é inaceitável, se ela levar 5 minutos, de preferência sem intervenção humana, extraordinário, melhor. A intervenção humana se torna um custo, um inconveniente, desde que, obviamente, não exista problema. Não há nada mais importante do que a intervenção humana quando o digital não funciona. Então, isso também significa que o capital humano dessas instituições financeiras tem que estar muito melhor preparadas exatamente para esse momento de experiência, não para aquilo que é recorrente e mecanizado. Então, o chamado call center clássico não funciona no contexto de hoje. Você não vai poder ficar esperando na linha alguém que vai te repassar para o departamento, até que tenha capacidade de resolução. Tudo aquilo que puder ser resolvido através de um aplicativo, da tecnologia, de um instrumento, essa decisão já foi tomada. Então, não adianta nós ficarmos falando, a nossa questão é como fazê-lo da melhor forma, veloz e ainda dando, obviamente, a consistência de serviço. Então, todo esse processo já aconteceu, está na mão do consumidor. E cabe aos bancos acelerarem, mas não é simplesmente colocar tecnologia, é adaptar a sua estrutura de capital humano para o que veio, porque os bancários são consumidores. Né? Então, eu acho que isso, nós temos um pequeno indicador, que é o indicador que as companhias aéreas usam, chamado NPS, Net Promoter Score, que é aquele SMS chato que você recebe, que normalmente você só perde tempo para responder quando o quê? Quando a experiência foi terrível. Né? Quer dizer, quando ela é terrível, você fala, você quer saber? Então, toma. Então, toma. E ele é interessante, ácido, porque quando você investe tempo para poder responder, é porque realmente o banco fez alguma coisa além da tua expectativa. Então, existem instrumentos inteligentes de mensuração dessa experiência e como a tecnologia está facilitando isso. Então, o consumidor hoje tem o poder. E a gente falou também aqui nesse evento hoje muito das fintechs, né? E como isso pode ser disruptivo para o mercado, como é que o banco, como é que você enxerga esse movimento das fintechs, como é que você pode tirar proveito disso, ou quanto isso coloca um desafio extra? Eu acho não existe essa diversidade fintech. Primeiro, nós temos também que romper essa ideia que em banco é uma grande fábrica burocrática, né? Porque, se for assim, não sobreviverá. Então, dentro de banco, existe empreendedorismo. E, aliás, eu sempre digo que é o mais fácil. Tem capital, ninguém tem que se preocupar com o fechamento do caixa no final do dia, tem um monte de apoio, só não faz quem realmente não quer fazer diferença. Então, o empreendedorismo dentro de uma instituição grande, ele acontece a partir do outro, a partir do empreendedor. Então, se o Santander conseguir, através da sua cultura, se alinhar com alguns projetos, vamos errar em alguns, mas, na sua grande maioria, fazer apostas inteligentes junto a projetos e junto ao Brasil, que é o Brasil que vai dar certo, que é o Brasil que tem que acontecer, é fundamental.
Então, eu acho que essa questão do empreendedorismo ela tem que acontecer dentro da empresa. Então, a fintech, ela às vezes acontece e ela funciona dentro do banco. Nós temos várias fintechs trabalhando conosco dentro do banco. Nós temos mais de 1.500 pessoas trabalhando em mesas ágeis, entre muitas delas, fintechs trabalhando em mesas junto conosco. Isso é um jeito de pensar fora da caixa? Isso é um jeito de sobreviver, né? É a necessidade da transformação cultural que passa, inclusive, pela interação do diverso dentro da empresa. 60% da população do Santander, até bem pouco tempo, a gente está mudando, não há nada errado contra isso, era de uma determinada formação acadêmica. E, por melhor que seja essa formação acadêmica, ela acaba inibindo a transformação, a inovação, etc. Nós estamos num mundo, eu sempre brinco, né? E, recentemente, no evento do Obama, se falou nisso, nós estamos num mundo em que os nossos Facebooks só entram pessoas que pensam como nós. É verdade. E essa ameaça da homogeneização do pensamento, né, faria com que Voltaire, no mínimo, cometesse suicídio no século XXI. Então, aqui o grande desafio é como é que a gente consegue, como sociedade, como empreendedor, poder lidar com o diverso. E aí, nesse caso, até na relação com o banco, o não é um grande aprendizado, dependendo da situação. E se a gente pegar, por exemplo, esse reposicionamento do banco e abraçar a bandeira da diversidade, que tem vindo de uma forma muito forte, né? Como é que isso tem feito vocês evoluírem ou mudarem? Se você pudesse trabalhar mais exemplos, as pessoas estão pedindo. Então, quando a gente fala em diversidade, obviamente, cada um traz a sua definição, né? É como a palavra inovação ou como a palavra sustentabilidade. Dependendo de quem você pergunta, você tem uma resposta. Diversidade, no contexto de... Primeiro, diversidade é negócio. Diversidade não é uma agenda social. O que é diversidade no que diz respeito nesse contexto? Formações acadêmicas e experiências diferentes. Exemplo, o vice-presidente jurídico do banco, nós fomos buscar alguém que não fosse da indústria financeira. Quando nós encontramos alguém que veio de um grande grupo brasileiro, a resposta dele foi, mas eu não sei nada de banco. Eu falei, isso não é o problema, um monte de gente dentro do banco sabe tudo de banco. Então, a capacidade... E por que ele traz? Ele traz um olhar industrial. Ele traz um olhar do outro lado do balcão. Então, você saber fazer essas escolhas, elas têm que ser bem feitas, porque o diferente é mais difícil. Mas o diferente, quando é bem gestionado, ele gera uma tensão intelectual e gera aquilo que se tornou revolucionário, né? Porque hoje ser revolucionário é dialogar e mudar de opinião. E isso também acontece na empresa. Quer dizer, se você não tiver uma tensão intelectual dentro da empresa que gere a discórdia construtiva em prol do consumidor, em prol de uma solução, de alguma coisa, a empresa não avança. E a empresa, quanto maior for, mais ela se engessa. Então, um outro movimento que nós fazemos dentro do banco é o que eu chamo da atomização. Quanto mais nós atomizarmos o banco em menores unidades, maior é a rapidez, maior é o sentimento de pertencimento e maior é a capacidade de resposta. Quando a gente fala sobre essa colaboração com empresas, né, seja um Open Innovation e etc., a gente também remete a um pouco alguns movimentos que o banco faz, como um banco que vem fazendo joint ventures com empresas empreendedoras, trazendo capacidades novas, né? Como é que isso foi se desenvolvendo dentro do banco, né? Eu acredito, no século XXI, né, eu acho que a necessidade de se pensar ecossistemas. Então, nós temos hoje, dentro do ecossistema Santander, várias empresas que são nossas sócias. Hoje, talvez, tecnologia, quando eu penso em sócios, os meus maiores sócios são empresas de tecnologia, que nos ajudam a mecanizar aquilo que deve ser mecanizado. Aplicativo não é ser digital. Ser digital é a transformação do processo interno e a eliminação dos gargalos com que a entrega seja efetiva e não simplesmente, mas, de certa forma, maquiada por um aplicativo. Disso o banco precisa de empresas que se tornam sócias. Então, essa cultura de poder coparticipar com outras empresas é super importante, porque eu sempre digo, o organismo se torna mais forte quanto mais diferente ele for, porque você se transforma em algo melhor. Então, nós temos várias joint ventures com várias empresas. Nós temos, por exemplo, nós
nós temos, no setor automotivo, nós temos bancos com várias empresas automotivas no Brasil. Hyundai, Peugeot, Renault. Por quê? Porque uma empresa automotiva no Brasil que tenha um dígito de mercado não se justifica montar um banco. Então, você é muito mais inteligente fazendo uma associação com uma empresa financeira, e, obviamente, o financiamento é super importante na venda de veículos, do que você ir ter todo o esforço de criar uma instituição financeira, que vai estar tirando o teu foco primordial. Esse é um exemplo. A Web Motors, que é a maior plataforma de veículos hoje, venda de veículos, na plataforma digital, temos sócios australianos, que são dos maiores líderes do processo digital, eles têm 30% do capital. A GetNet, que é uma empresa de adquirência, nós temos minoritários. E a gente pensa nisso como sócios que efetivamente agregam filtros, aspectos, valores que nós sozinhos não seríamos capazes de fazer. Essa transformação exige muita liderança, né? E o estilo de liderança, na hora de pensar fora da caixa, é decisivo. E a gente estava até aqui aguardando para começar esse painel, e um dos empreendedores da Endeavor estava me falando, puxa, Marília, eu trouxe uma pessoa de mercado para a minha empresa, um executivo, fez muita diferença, eu tinha que trazer mais executivos para a minha empresa. E, muitas vezes, olhando sobre a perspectiva de uma grande companhia, a gente sabe o quanto esse espírito empreendedor faz falta. Eu queria entender como é que esse estilo de liderança executiva ou empreendedora pode se balancear na sua experiência, né, liderando organizações. Como é que isso acontece? É interessante. Eu acho que existem, obviamente, pessoas com perfis diferentes em termos de tomada de risco. Então, a questão do empreendedor tem muito a ver com o apetite de risco, até quão longe você está disposto a ir. Você está, às vezes, disposto a ir, inclusive, à própria insolvência. Mas isso não é um empreendedor inteligente, né? Essa questão de chegar ao limite da sua própria eliminação, e provavelmente que você pode se recriar, mostra que o rigor em termos de ajustes são importantes. O que o executivo normalmente faz, e também não dá para a gente dizer que o executivo tem um perfil de risco tradicionalmente menor. E esse é sempre um desafio de grandes empresas, é transformar esse executivo em empreendedor. Eu acho que as duas coisas podem conviver, eu não acho que é o médico e o monstro. Eu acho que as duas coisas podem conviver. E aí essa relação banco-empreendedor é extremamente útil quando existe esse nível de confiança, em que os ajustes acabam acontecendo. A incapacidade de ouvir é um grave problema. Segundo, a incapacidade de trabalhar em cima de dados e não em cima de opiniões. Eu acho que o rigor técnico, seja qual for a proposta, é fundamental. E eu acho que o rigor técnico, numérico, aquilo que é quantitativo, ajuda a aproximar a discussão. E vai ter o grande aspecto que o empreendedor traz e o executivo, na média, não tem, é que o empreendedor vê aquilo que o executivo não é capaz de ver. Então, ele consegue a visualização de um desenho final que simplesmente os números não são capazes de interpretar, que é a magia do empreender, que é a mágica da conciliação do coração com o cérebro, né? Em que você consegue transformar aquilo que não consegue tangibilizar na sua totalidade de forma numérica em algo tangível para você, tão tangível quanto a fé, né? Você chega a transportar e sair, cruzar uma linha, em que aí o executivo tem que tentar tocar esse aspecto de tamanha convicção, ter a humildade de também não ficar preso no numérico. Me ajuda a entender. Sérgio, blockchain tira o seu sono? Não, porque o consumidor, seja qual for a moeda, no mundo que ainda não está globalizado, nós temos essa pseudo-visão de que o mundo está globalizado, o que acontece hoje em termos de comércio efetivo no planeta é ridículo. Isso é o início de um processo de transformação gigantesco. Então, por que eu estou dizendo isso? Alguns de vocês já começam a ter filhos estudando fora e sabem o que significa fazer uma transferência, que é esse filho ou essa filha receber o dinheiro em uma semana, quem sabe, com muito esforço, ligando para o presidente em 3 dias e pagando comissões extraordinárias. O que o blockchain e outras moedas vão fazer é que esse dinheiro acontece na conta do seu filho em minutos.
a 1/10 do preço que você paga. Então, isso já aconteceu. A questão é quão rápido você, Santander, será capaz de implementar, porque se não fizer, alguém o fará. E ainda bem. Sérgio, assim, uma última pergunta, né? Você teve essa semana aí a divulgação de resultados, né? Você atingiu 17% de retorno de capital, melhorou 35% os resultados, né, do trimestre. Eu queria saber o quanto desse resultado derivou de algo novo, fora da caixa, e o quanto foi fazer melhor aquilo que vocês sempre fizeram no banco. A pergunta é difícil. Assim, nós temos um entorno altamente competitivo e extraordinário. Eu tenho concorrentes extraordinários, né? E cada um de vocês, eu tenho certeza, no segmento, sempre tem alguém maior, sempre tem alguém melhor. E isso vale para qualquer empresa e vale para o nosso setor. Eu acho que a diferenciação sempre vem pela capacidade de uma empresa de encontrar alguns princípios. Para mim, velocidade é fundamental. Escala hoje está sendo redefinida. E ela está sendo redefinida para qualquer setor. E nós estamos numa posição de realmente alavancar essa redefinição. E a redefinição da escala está na cabeça das pessoas. É na atitude entre pensar orçamento e pensar ambição. É na atitude de ser executivo e ser empreendedor. É na atitude de olhar a tecnologia de forma como enabler, né, como um capacitador, de fazer com que a gente chegue ao consumidor de forma muito mais rápida. Vou dar um exemplo. Tomar um crédito imobiliário no Brasil, através de qualquer banco, é um exercício de humildade. Não é só no crédito imobiliário, eu sei. Eu sei. E, portanto, você, no meio de um processo super emocional, dependendo de você esteja na sua vida, pode levar entre 45 dias ou até nunca. O que obriga um consumidor a, pelo menos, falar com 2 ou 3 bancos. Imagina se um banco possa te dar uma carta de crédito em um dia. Isso é possível? Temos desafios gigantescos no processo legal e na documentação. Eu não tenho a menor dúvida que é possível. Então, a atitude de pensar e chegar ao mercado e dizer não precisa recorrer a 2, eu lhe dou em um dia, e cobrar um prêmio por isso, né? Dizer, olha, eu sou um dia, cobrar... Isso é criação de valor. Então, eu acho que o Santander está vivendo esse momento de crer e fazer, olhando para o consumidor, não se preocupando, obviamente, não deixando de valorizar a concorrência que a gente tem, mas se preocupando com o consumidor, se preocupando conosco, o resto acontece. Marília, realmente acontece. E fazendo certo, o que não significa que a gente consiga fazer isso todo dia certo. Toda empresa erra. Há outro aspecto que é super importante em banco, e é muito difícil, é a questão do aprender, né? O aprender continuamente, inclusive dos erros. E não falar dos erros em banco, por sermos até uma indústria regulada, quando você erra em banco é sempre algo extraordinário, né? Quer dizer, é um terremoto, você não pode errar. E acontecem erros, e esses erros são fundamentais no processo de transformação. É isso. Queria agradecer muito, Sérgio, agradecer a todos. A gente encerra aqui, então, o painel. Obrigada. Muito obrigado, hein? Muito obrigado.